Shalom, preciosos, tudo bem? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus, 14 de fevereiro de 2021. Dia precioso, dia lindo, na presença do Pai. Hoje quero agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez, para recebermos e darmos, Aleluia, o que Deus tem dado para nós. Recebemos dele, vamos ofertar-lhe agora a nossa gratidão, louvor, a adoração que só ele merece e a ele pertencem. Aleluia. E, ao mesmo tempo, assentados à mesa da palavra, vamos desfrutar dos propósitos de Deus, da palavra de Deus, das promessas dele para cada um de nós. Portanto, digo a todos que bem-vindos a esta celebração. Convide alguém, seu vizinho, faça algo, não sei, compartilhe o link desta palavra, deste culto. Certamente alguém faminto e sedento da palavra de Deus receberá a porção do Senhor, dedicada a todos aqueles que o querem, o amam e o desejam. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este dia, exaltamos o Senhor pelo seu grande favor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, obrigado por uma semana que nos deste, um Shabat feliz. E hoje, primeiro dia da semana, começamos contigo, te adorando, te louvando, exaltando o teu nome, proclamando as tuas maravilhas, dizendo para nós mesmos, aleluia, que a tua fidelidade é grande. Nesta hora, recebe o louvor que vamos oferecer. Os teus levitas, que sejam tremendamente ungidos pelo teu Espírito agora e possam ministrar a cada um de nós e juntos cheguemos à sala do trono em louvor e adoração. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer. Amém. Shalom, Igreja do Senhor. Meu nome é Amaris. Meu nome é Vitória. Nós fazemos parte do Ministério de Música da ICGEC Natal. Nós queremos convidá-los a celebrar ao nosso Pai Celestial, a engrandecer, exaltar, adorar e expressar o nosso amor a Ele, pois através de Cristo nos tornamos seus filhos, como está descrito em Gálatas capítulo 3, capítulo 4 e em João 1. Está escrito, todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E a todos os que receberam a Ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Recebemos esse presente maravilhoso que é Deus como Pai. Você tem um pai, você tem alguém que te ama, que te quer perto e que quer estar perto de você. Então, neste dia eu te convido a declarar essa oração cantada, a erguer a sua voz e declarar, Abba, Pai, Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a honra, a glória, para todos sempre. Amém.
nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Posso falar, me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Pai, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, tu és um bom, bom Pai. Glória a Jesus! Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia! Meus queridos, hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus subordinada à temática o poder da fidelidade, o poder da lealdade. Glória a Deus! Vamos aqui esquecer um pouco essa sinonímia e vamos nos compenetrar, né, do que a palavra fidelidade representa para nós, a lealdade representa para nós, né? O que significam essas duas palavras para as pessoas, para o mundo, né? E no que, na verdade, o sentido delas diferem da fidelidade e da lealdade tratadas no meio cristão, no meio do povo que teme a Deus e que ama a palavra do Senhor. Se perguntarmos aí fora as pessoas sobre fidelidade, nós vamos receber uma resposta taxativa e contundente. Fidelidade não existe. Ninguém é fiel. E as pessoas tratam desse tema
com essa assertiva, né? com essa resposta com tanta propriedade, e sem perceberem, elas se tornam juízes do mundo. Para elas não existe ninguém fiel. Ninguém fiel. Talvez como se buscasse uma agulha no palheiro, você ouve de alguém que não tem o conhecimento do Evangelho, que não tem uma experiência de Cristo, que ainda acredite na fidelidade, na lealdade. Por quê? A fidelidade, meus queridos, é uma qualidade rara nos dias de hoje, notadamente entre as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. No entanto, porque a fidelidade é tão importante na vida cristã, aleluia, qual é o conceito de uma pessoa leal, fiel? Bom, eu diria que leal e fiel é aquela com que vai com você até o fim. É alguém com quem realmente você pode contar. Trago aqui as palavras do professor Isaías Resplandes, de Bochorel, no Mato Grosso. Eu lendo algo sobre seus escritos, extraí essa expressão. A fidelidade é como um fio muito fino e sensível, e que pode ser quebrado ao menor contratempo. Por este circula o poder. Quem é fiel tem em suas mãos os fios do poder e pode fazer acontecer coisas espetaculares. Interessante, ainda que ele tenha escrito dentro de um pensamento otimista, positivo, mas se levarmos esta expressão do mestre à luz da palavra de Deus, é verdade. Por quê? Porque, na verdade, pela fidelidade do homem a Deus, este homem tem de volta como resposta, como alegria do Senhor, aleluia, todos os seus pedidos atendidos. A fidelidade tem mais a ver com obrigações sociais, enquanto a lealdade está relacionada aos vínculos emocionais. Portanto, para ser verdadeiramente leal, é fundamental conhecer o sentimento de quem sofre uma infidelidade. Por mais doloroso que isso possa se mostrar em um primeiro momento, a fidelidade trata de uma atitude digna de quem realmente teme a Deus, honra a sua palavra e respeita o seu próximo. Glória a Deus. Dizendo melhor isso, é porque quando tratamos de fidelidade, vou falar agora entre os cristãos, via de regra, é que a fidelidade é algo que eu sinto, que eu tenho, que eu vivo, que Deus é, e nossa relação, ou seja, homem, Deus, criador e criatura, dentro dessa linha da fidelidade, é como que a gente seja alguém de negócios que vai quando precisa, porque é fiel, e sabe que Deus é fiel e, portanto, eu diria uma relação assim muito fria, né? Muito fria, sem ênfase, sem vida, sem expressão. Lembro agora do apóstolo, pastor da igreja na Lagoinha, apóstolo Márcio Valadão. Ele um dia, nos ensinando a palavra de Deus, ele falou a respeito do amor apaixonado. Muitas vezes, no meio cristão, quando se fala de paixão, se liga diretamente à carnalidade, à sensualidade, etc. Mas, na verdade, a paixão é algo mais profundo, que mexe com as emoções, que mexe com os sentimentos, ao passo que a fidelidade
é um estado onde você tem o seu assentimento mental, intelectual, emocional de que é fiel e, portanto, guarda essa fidelidade, seja a Deus ou seja ao outro. Mas, queridos, nós devemos ser fiéis por causa de pelo menos 2 fatores. Glória a Deus. Primeiro, porque Deus é fiel. Está escrito no Salmo 33, versículo 4. A palavra do Senhor é reta. Ele é fiel em tudo o que faz. Vejam bem, a palavra do Senhor é reta, ou seja, a ordem, a lei, a promessa de Deus, tudo o que ele diz está certo ou é verdade, é digno de crença universal e deve, portanto, ser motivo de elogios e de louvores. Aqui vamos lembrar as orações de louvores que nós fazemos, né, de elogios a Deus pelo que ele fez, tem feito por mim. Glória a Deus e vai fazer por mim. Aleluia. O fato de Deus dizer uma coisa é a maior prova de que é verdade. Está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Glória a Deus. Deus é fiel em tudo o que faz. Dando maior clareza a este texto, tudo o que ele faz é executado fielmente. Ele faz tudo o que promete e tudo o que faz é reivindicar a confiança universal. Tudo o que ele faz é digno da confiança de todas as suas criaturas. Pelo fato de que ele faz isso, se podemos ser afetados pelo que Deus faz, não temos qualquer motivo para duvidar de que esteja perfeitamente certo. Deus é o único ser que temos algum conhecimento a respeito e de quem podemos sentir essa certeza, ou seja, a certeza da sua fidelidade. Lá o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 39, ele mostra de que, pois queixa-se o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Se aquilo que eu leio na Bíblia, o que eu ouço da palavra de Deus mexe comigo, me afronta ou me confronta, a culpa não é de Deus, mas dos meus próprios pecados, da minha infidelidade para com Ele. Queridos, a fidelidade ou a lealdade é recompensada por Deus. O contrário, né? Também é verdade. A infidelidade é punida, a deslealdade também tem suas consequências. No livro de Mateus, capítulo 25, Jesus comparou o reino dos céus a um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um de acordo com a capacidade deles. Em seguida, partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. Ou seja, Deus nos dá, meus queridos, o tempo suficiente para desenvolvermos tudo o que Ele nos confiou. Glória a Deus. Muito bem. O que tinha 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Ou seja, consciência da responsabilidade e lealdade à confiança depositada. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu igualmente: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Por fim, meus queridos, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu não sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu talento aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. E continua o mestre: pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. Meus queridos, e diz a palavra ainda: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz que um dia nos julgará, mas esse julgamento não avaliará nossa capacidade nem nossas boas intenções. Deus nos julgará e nos recompensará de acordo com a nossa fidelidade. A Bíblia diz que o homem fiel será ricamente abençoado. Ou seja, Deus quer que sejamos fiéis em nossos relacionamentos e com os nossos recursos. Para que isso aconteça, precisamos ser transformados pelo poder da fidelidade. Tema desta ministração. Uma pergunta: mas como isto é possível? Resposta: investindo no reino. Muitas vezes nós imaginamos o reino de Deus apenas no que concerne as coisas espirituais da igreja, da administração eclesiástica, da nossa vivência no âmbito do evangelho, mas no sentido mais de ver, de ouvir, de fazer. Na verdade, meus queridos, reino de Deus é muito mais do que isto. Um dia, Jesus disse assim: o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino de Deus está entre nós, está em nós, está conosco. Isso diz respeito à nossa vida pessoal, à nossa vida emocional, à nossa vida espiritual, à nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos compromissos sociais, aí junto ao nosso trabalho, à nossa atividade. A fidelidade do Senhor deve estar nas nossas vidas em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todos os segmentos das nossas vidas. Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos investir no reino de Deus. Como? Primeiro, cumpra as promessas de Deus na sua vida. Aqui está a reciprocidade da aliança. Todos aqueles que fizeram uma aliança com o Senhor sabem perfeitamente que os termos desta aliança compreendem direitos e deveres, né? Aleluia. E lá, Salomão diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Todos nós, de alguma forma, temos prometido ao Senhor, a alguém, né? Vamos aqui relembrar algo que parece ter se tornado esquecido nas nossas vidas. Pense agora no dia da sua decisão, da nossa decisão por Cristo Jesus.
naquela oração feita, que você respondeu, né? Alguém orava e você respondia, repetia, fazendo suas aquelas palavras. Glória a Deus. Ali é uma oração de posicionamento da nova criatura que implica lealdade a Cristo. Lembra-se do batismo? Há uma declaração de fé, de obediência e lealdade à doutrina bíblica, o que nós chamamos a profissão de fé. Ela é feita ou antes da ocasião do batismo, ou mesmo no evento do batismo, no casamento. O casamento, diz a palavra de Deus, que deve ser honrado, venerado por todos, está escrito, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Glória a Deus. Veja que a honra do meu casamento vai ser notícia para os outros, né? Eu tenho, você tem, os casados têm, como dever bíblico, divino, de reconhecer o casamento como uma instituição divina. Portanto, eu preciso ser fiel a esta aliança do casamento e ser leal à pessoa com quem eu disse sim, eu aceitei para viver com ela durante toda a minha vida. Glória a Deus. O casamento será honrado quando os cônjuges cumprem seus papéis em conformidade com a doutrina bíblica. Inclui-se aqui também a família. Glória a Deus. Está escrito, Paulo ensinando sobre a relação, né, conjugal, nos diz o seguinte: o marido pague à sua mulher a devida benevolência, e da mesma maneira a mulher ao marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Deus criou o homem e a mulher com estruturas física, emocional e psíquica diferentes, dando papéis bem definidos a cada um deles. Glória a Deus. Outro juramento ou outra promessa. Vamos pensar aqui na graduação, quando alguém graduou-se, né? Colou grau no momento da colação de grau. O conhecido juramento solene, né? Prometo cumprir com esmero a minha profissão e tal, e conclui dizendo mais ou menos assim: diante de Deus, do próximo, da nação, contribuirei para uma sociedade mais justa. Tudo aquilo não é uma mera formalidade. Para quem tem consciência do que é compromisso, responsabilidade, honra, aquilo, tudo o que falou no dia por ocasião daquela solenidade, principalmente o cristão, porque ele sabe que Deus está presente no exercício da sua profissão. Glória a Deus. E no a sós com Deus, no nosso momento, no nosso quarto, no nosso devocional, naquele momento em que eu oro, as nossas entregas, meus irmãos, são carregadas de promessas, de obediência, fidelidade, portanto, de lealdade a Deus. Aleluia! Invista no reino de Deus, usando seus talentos. Paulo nos diz aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Aliás, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Ou seja, eu preciso colocar minhas habilidades, dons e talentos dentro de uma fidelidade para que Cristo seja glorificado e eu sinta essa paz interna, essa paz interior. Outro investimento do rei,
faça bom uso do seu tempo. Aos Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo, ele nos diz: tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Outra versão diz: remindo o tempo. Precisamos administrar o tempo que Deus nos deu, né? Dando a ele a prioridade. Isso precisa estar muito bem organizado, muito bem arrumado na nossa vida cristã. Por quê? Porque o dia que o Senhor nos deu, dá tempo para tudo. Glórias ao seu nome para sempre. Invista, irmãos, em verdadeiros amigos, né? Na conquista. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. O verdadeiro amigo é sempre leal. E o irmão existe para ajudar em tempo de necessidades. Noutra versão, você conhece talvez melhor, diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Glória a Deus. Administre bem as suas finanças, o seu dinheiro. Como cristãos, irmãos, nós temos compromisso, responsabilidade. E aqui estamos vivendo um tempo de isolamento social, tempo de pandemia. Vamos completar agora, do dia 5 de março, um ano em que o nosso templo está fechado por fatores bem óbvios. Mas eu tenho observado a fidelidade dos irmãos, né? A lealdade deles, o compromisso, a responsabilidade. Nenhum deles, imagino, né? Pelo menos pelo que são ensinados, eu não imagino algum cristão, algum filho de Deus, reter seus dízimos, suas ofertas, aplicar em qualquer outro lugar apenas porque as portas estão abertas. Deus nos deu responsabilidade, compromisso, fidelidade, lealdade, para que a gente entenda. Por isso, se providencia uma conta bancária. Por isso, alguns fielmente guardam, né, os seus dízimos, as ofertas, para no dia aprazado, em que a igreja se reunir, celebrar, trazendo tudo o que não é seu, tudo que não é dele, tudo que é do Senhor, para entregar na casa do Senhor. Aqui eu quero lembrar o testemunho de uma irmã Maria, lá em Eloy de Souza. Estivemos por um tempo com células naquela cidade e depois as células deixaram de acontecer ali, mas ficou uma semente do Evangelho, né? Dentre essas sementes estava ali a irmã Maria. Passaram-se alguns meses, eu acho que ano, e um dia eu fui visitar aquele povo. De passagem, dei uma entrada lá, e quando eu cheguei, a irmã Maria morava na mesma rua, creio que ainda mora. A casa que eu fui visitar, e logo ela percebeu e mandou um recado dizendo que queria falar comigo. Claro que eu tinha o propósito de visitá-la. Quando eu cheguei lá, ela mandou a filha, num determinado lugar da casa, pegar um dinheiro que estava bem dobradinho lá e trouxe. Disse: aqui, pastor, é o que eu tenho guardado desde a última célula, a última reunião que houve aqui. Então estou aqui, guardei, eu digo, um dia ele vai aparecer. Abençoamos a sua vida, oramos por ela, demos a ela toda a liberdade de procurar uma igreja na cidade, se congregar. Mas o que isso significa? Fidelidade.
lealdade. Porque com relação aos outros, ao próximo, a gente é fiel. Mas a lealdade está mais do que isso. Além de apenas ser fiel, mas é que cria vínculos emocionais. Então eu preciso, é aqui onde eu quero falar do sentimento. Eu não preciso apenas ter a consciência da fidelidade e procurar vivê-la, mas eu preciso ter a sensação, o sentimento, aleluia, da lealdade, ou seja, eu me sinto feliz em ser leal a quem sou fiel. E a quem eu sou fiel precisa e deve sentir a alegria, não é, da lealdade a essa fidelidade. Deus tem sentimentos. Ele é um Deus que se alegra, é um Deus que se entristece, é um Deus que sofre, está escrito. Portanto, um dia, quando um povo, uma equipe, obedeceu a sua palavra, cumpriu os seus projetos, ele reuniu aquele povo e disse: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e levai aos que nada têm preparado para si, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Deus, ou seja, o Senhor não apenas recebe, mas Ele se alegra com a nossa fidelidade, lealdade. Falando sobre o dinheiro, Lucas capítulo 16, versículo 11, Jesus disse o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, as riquezas eternas? Glória a Deus. O que significa ser um contribuinte fiel? A Bíblia estatui, a Bíblia ensina. No primeiro dia da semana, cada um de vocês deve separar alguma coisa do que ganhou no decurso da semana e utilizá-la para essa oferta. A quantia depende de quanto o Senhor ajudou a vocês ganhar. Aleluia. Lá em Deuteronômio está escrito: e o Senhor Deus é aquele que nos dá força para adquirirmos riqueza. O texto que eu acabei de citar, encontramos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 12. Faça o melhor no seu trabalho. Diz a palavra de Deus, Paulo ensinando aos crentes de Colossos, capítulo 3, versículo 23. Ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para Deus e não para com os homens. Eu preciso ter essa fidelidade, essa lealdade no meu trabalho, seja ele qual for, na presença ou na ausência dos meus empregadores, né? Dos meus patrões, verdade? Isso seja no serviço público, seja na iniciativa privada, de igual modo na igreja, né? Eu não estou reunido num lugar físico do templo, mas eu guardo a fidelidade à palavra do Senhor. Eu guardo a fidelidade e a lealdade à minha liderança, que se fica feliz ao me ver numa reunião, numa live, ao ler meu nome, o nome de alguém no meu celular, e saber que eu estou ali e que me permite abrir a câmera, falar, cumprimentar, fazer um pedido, abençoar os irmãos. Queridos, temos vivido isso literalmente no nosso culto matutino. Deus nos tem dado a graça de remir o tempo. Aleluia, onde a gente compartilha, a gente ora, a gente sorri, a gente ouve, a gente chora, a gente agradece, a gente adora, louva, e cada um sai com a porção daquele dia. Aleluia, por causa da presença do Senhor residente e presidente nas nossas vidas. Glória a Deus. Assuma seu compromisso, um compromisso com a igreja. Aleluia.
Está escrito na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nunca deixe de congregar-se, de estar junto, de ser leal. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Glória a Deus. Muito bem. Mas existem obstáculos à lealdade, pastor, à fidelidade, à igreja, à fidelidade a Deus, ao próximo, fidelidade a uma vida plena? Glória a Deus. Salmo 101, versículo 6, o próprio Deus diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Lealdade é um princípio essencial para a família e a igreja. Nosso amor não pode ser fingido, está escrito, glória a Deus. O amor não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Paulo escreve isso aos Coríntios. Aleluia. Ser leal, irmãos, é permanecer juntos, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Nós vamos encontrar exemplos de deslealdade, de infidelidade na Bíblia, em qualquer lugar, Nós vamos encontrar na história dos apóstolos, tudo isso. Muito bem. Agora, como eu vou identificar os ladrões da lealdade, os ladrões da fidelidade? Eu preciso conhecer o que rouba minha fidelidade a Deus, minha lealdade ao Senhor, aquilo que me leva a fazer o Senhor se entristecer comigo. A Bíblia nos diz: e não entristeçais ao Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O que me faz, o que me rouba essa lealdade? Primeiro, um espírito independente. A pessoa que não gosta de dar satisfações a ninguém, faz o que quer, na hora que quer. Ofensas não resolvidas. Todos podem ser feridos ou decepcionados em algum momento. Precisamos aprender a resolver os problemas, perdoando e pedindo perdão. Eu devo, falando de Humberto, por dever de ofício, por dever de chamado, de ministério, eu devo dar ciência aos meus irmãos de que estou bem, estou vivo, estou em paz. Eu tenho, por dever de ofício, por chamado, no pastoreio, de ter o alimento para as ovelhas. Eu tenho, por dever de um projeto de Deus para a minha vida, dizer de um lugar onde todos podem me encontrar, no celular, nas lives, no dia de hoje, no culto. Irmãos, de igual modo, a própria igreja. A Bíblia diz: as ovelhas, disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Eu conheço as minhas ovelhas, delas eu sou conhecido. Glória a Deus. Portanto, precisamos viver isso. Paulo nos ensinou aos Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Passividade é outro roubador da lealdade, da fidelidade. É quando não queremos nos envolver na obra de Deus. Se faz um apelo, se faz uma convocação, a mudez, o silêncio, não há nenhuma manifestação, nenhuma satisfação. Meus queridos irmãos,
somos membros uns dos outros, do corpo de Cristo, somos, e em particular, membros uns dos outros. Glória a Deus, eu preciso saber, eu preciso conhecer o que qualquer membro desse corpo de Cristo, que é membro comigo, está vivendo, passando ou sofrendo. Essa é uma responsabilidade nossa, glória a Deus, enquanto igreja. Aleluia, né? Então, muitas vezes nós ficamos, a passividade nos leva a isso. Ficamos observando a vida dos outros e vendo as falhas deles como religiosos, né? Quando surge qualquer coisa que você toma notícia de alguém ou de uma bênção ou de uma atitude, você não consegue ver aquilo como projeção de Deus, crescimento espiritual, vitória. Você não perdoou uma mágoa, uma falha, uma situação pretérita. E isso é religiosidade. Olha bem o que disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Olha como é definido, como é chamado as pessoas que assim procedem. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sério, não é? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Glória a Deus, e nos quebrantemos diante dele. Esse espírito independente, essa passividade, né? Essa coisa que eu não quero me envolver, não quero me envolver. Queridos, tudo parece ficar normal aqui. Tudo parece, mas tudo isso terão resultados para a eternidade. Outra coisa é espírito crítico. É quando passamos a comentar os defeitos e problemas com pessoas que não podem resolver nada. O leal não fala por trás, pelas costas ou nas costas. Tiago capítulo 11, capítulo 4, versículo 11, está escrito: a maledicência e a murmuração não cabem na vida de uma pessoa que é verdadeira e leal. E por último, a rebeldia. É um estágio da deslealdade em que a pessoa se levanta contra seus irmãos, contra a liderança e passa a lutar contra a sua própria família, seja ela natural ou a família da fé. Jesus ensinou seus discípulos o caminho da lealdade. Quem não é leal acaba por destruir os melhores relacionamentos e morrendo espiritualmente. Hoje Deus nos chama a ter um coração leal e fiel a Ele, à família e à igreja. Nunca se afaste dos seus irmãos em Cristo. Permanecendo leais, cresceremos espiritual e emocionalmente, bem como desfrutaremos a prosperidade do Senhor em todas as áreas da nossa vida, pois Ele é leal a cada um de nós. Está escrito Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A recomendação do Senhor Jesus para nós, através do apóstolo João: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Concluindo, glória a Deus. Então, irmãos, não se pode subestimar a importância do poder da fidelidade, pois ela também é uma das características do fruto do Espírito. Por isso, Deus requer que sejamos fiéis. Portanto, cumpramos todas as promessas feitas ao Senhor, apliquemos bem os talentos que nos confiou, façamos bom uso do nosso tempo, investamos no reino de Deus, administremos com excelência o dinheiro que o Senhor nos confiou, façamos o melhor do nosso trabalho. Glória a Deus, e cada um reveja seu compromisso com a igreja. Aí experimentará o melhor de Deus nesta vida e será galardoado na eternidade. Está escrito: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém. Meu querido amigo, toda pessoa
que não tem uma aliança com Cristo não tem como ser fiel a Ele. Talvez você se entenda, se veja como uma pessoa boa, de bem, do bem, não é? Porque não comete atrocidades, não comete ilícitos, não tem seu nome registrado em algum lugar, como, por exemplo, polícia, Ministério Público, delegacia qualquer, ou em qualquer um outro lugar. E, portanto, se ache bom, justo, merecedor. Mas isso tudo são valores, reconhecemos, mas, na verdade, isso não determina que você é fiel a Deus. Por quê? Por causa da natureza, né? Devido à natureza pecaminosa, herdada de Adão. Agora, para mudar esse quadro diante de Deus é imperioso toda criatura ouvir e crer no Evangelho. O que estamos fazendo aqui agora é pregar o Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Jesus é o único Salvador e hoje Ele quer te salvar. Salvar significa perdoar os pecados, discipular no caminho da salvação, através do doutrinamento e da instrução bíblica. Está escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, a voz do Evangelho, a voz da palavra de Deus, não endureça o seu coração. Portanto, aí onde você está, pode firmar, aleluia, uma aliança com Deus, crendo em Jesus Cristo e recebendo-o como seu Salvador, o Senhor, pois o homem no pecado não pode ver a Deus. Foi isso que Jesus disse: se vós permanecerdes nos vossos pecados, para onde eu vou, ou seja, para o céu, para onde ele voltou, disse, vocês não podem ir. Aleluia. Só através do arrependimento seguido de uma rendição sincera, o homem pode ter de volta a comunhão com Deus. Eu lhes pergunto, neste momento, você quer tomar uma decisão na sua vida? Vamos orar juntos? Pai, nesta hora eu te recebo como meu Pai, como meu Senhor. Recebo a Jesus no meu coração como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu rejeito agora toda a minha vida de pecado e abraço a fé de Jesus. Vou procurar andar em temor. Espírito Santo, me ajude a caminhar com Jesus durante toda a minha vida. Eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus e ser um discípulo autêntico e uma testemunha do poder de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, glória a Deus. Durante esta semana nós vamos já marcar as cadeiras do templo e já estaremos anunciando as primeiras reuniões presenciais, tá certo? Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, todos aqui, bem-vindos a este lugar. Pai, muito obrigado por esta celebração, muito obrigado por este culto, muito obrigado por esta oportunidade de falar a Tua palavra. Senhor, chamamos o Teu Espírito para nos ensinar a fidelidade, a lealdade. Queremos ter em nós essa certeza e essa sensação de alegria pela lealdade a Ti, Senhor. E queremos contigo imaginar, sentir e viver a Tua própria alegria pela nossa fidelidade e lealdade. Espírito Santo, nos ajude, nos ensine a guardar, aleluia, essa fidelidade até enquanto vivermos. A graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo domingo, onde ainda estaremos virtualmente celebrando ao Senhor.